Boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia a todos e todas, né? Hoje é tô postando a nossa última atividade, né? Vai ser desdobrado em duas. E hoje nós vamos trabalhar com a temática denominada Ciberespaço e Cibercultura. O título da aula é Ciberespaço e Cibercultura, as mutações na educação e na economia do saber. Essa aula, essa atividade, ela toma como referência os elementos que estão na obra do autor, já que a gente já trabalhou antes, que é o Pierre Levy, né? Na obra Cibricultura, de 1999, onde ele vai construir, né, uma leitura e uma interpretação bastante atualizada, né, desses elementos que configuram e caracterizam essas tecnologias e o modo como essas tecnologias impactam a produção do conhecimento e de saber e a questão da própria alteração, né, ou necessidade da educação incorporar esses elementos e ao mesmo tempo dialogar e trabalhar com eles, né? Nós sabemos dessa dificuldade, né? Inclusive isso é claro comigo, né? Até porque essa dificuldade que eu tive de dar conta dessas demandas do trabalho remoto e dessas aulas resta evidente, né? Que a gente precisa, né? Por conta dessa formação mais tradicional, né? A gente não tem esses elementos, esses domínios tecnológicos, ao mesmo tempo dessas linguagens, que facilite esse tipo de trabalho. Por outro lado, também, né, a própria concepção, né, que a gente tem de educação, que nem sempre se coaduna com as perspectivas tão otimistas com relação, né, às aulas e atividades remotas no campo educacional, né, porque a educação ela ao ser pensada, né, ao ser concebida como uma prática dialógica, nem sempre isso é efetivado sem essa presença física, né, essa relação pessoa a pessoa, essa convivência cotidiana, esse compartilhar, né, num determinado espaço de convivência, né, de socialidade e de troca. Não quer dizer que as redes sociais, né, as tecnologias de comunicação não permitam, né, essa troca, né, mas são mecanismos e modos diferentes, né, que não fazem parte da nossa prática e que a pandemia nos forçou, né, a de alguma maneira a atualizar, adaptar ou aprender a utilizar, né. Então, com relação a essa questão que nós vamos trabalhar, eu quero antes dizer que é possível, né, vocês do ponto de vista da pronúncia falar cyberespaço e cybercultura, né? Não tem problema nenhum, mas eu vou utilizar aqui o termo, né, na língua portuguesa, né, porque não tem nenhum problema também e é conhecido, né, de nós, né, na nossa convivência, a utilização dessas formas de pronúncia, né. Com relação à questão do conceito, né, o Pierre Levy vai dizer que ciberespaço é uma palavra que foi utilizada pela primeira vez no livro Neuromante, escrito em 84 pelo escritor William Gibson, numa obra que é de ficção científica, e o termo designa o universo das redes digitais, né? Então, bem pertinente, né, com aquilo que nós vivemos hoje. Quer dizer, se o ciberespaço é o espaço da comunicação que assegura a interconexão, as redes digitais, né, as redes hoje, elas fomentam isso, elas asseguram essa interconexão, né, essa comunicação. Então, como que o autor ele define, né, o ciberespaço? Claro que ele faz várias referências, mas tem um termo que ele utiliza num livro, né, diz assim, ó, eu defino o ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores. Então, ou seja, o ciberespaço é o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores, né? Então é a possibilidade que nós temos aqui a partir da internet, da rede da internet, né, de
estabelecermos interconexões entre pessoas em qualquer parte do planeta, né, com a possibilidade da troca de dados e informações, né? Então vamos dizer assim, em síntese é isso, né? Então é o novo da comunicação, não é mais a comunicação apenas de ida, né? Não é apenas a gente pensar o rádio, a televisão, o cinema, né? A revista, é a possibilidade que tem de pessoas e grupos se estabelecerem interconexões, seja de trabalho, seja de cultura, seja de lazer, seja da perspectiva econômica, né? Aqui não há, né, uma questão de julgamento de valor, né? É meramente uma constatação, né, de que as relações, as conexões ou interconexões hoje são planetárias, né? E isso foi permitido por essa ferramenta, né, no contexto da globalização que foi criada pela internet. Então, ele também diz assim, quais são as principais características, né, do ciberespaço. Então, vou relacionar aqui rapidamente, né, que depois a gente pode voltar e discutir essas questões e aprofundar. Um elemento que ele vai dizer que marca o ciberespaço é o acesso à distância a arquivos, ou seja, que por meio da internet nós podemos acessar qualquer banco de dados, né? Desde, é claro, que o banco de dados seja público, né? Mas aí a questão é que antes isso não era possível, né? Você teria que se deslocar pessoalmente ou alguém enviar os dados. Hoje você pode acessar o dado de qualquer lugar do planeta, né? Isso porque na época que esse livro foi escrito, a gente não tinha ainda, né, a compreensão dos data centers, né, dos big data, embora ele já antevisse isso, né, mas hoje a gente sabe, né, que a chamada computação na nuvem, que os dados estão na nuvem, né, que qualquer um pode acessar. Uma outra coisa que também além do acesso à distância aos dados, é a transferência de arquivos, né? Nós podemos enviar ou receber arquivos, né, em qualquer lugar do planeta, né? E isso é um elemento que potencializou, revolucionou os mecanismos de troca, porque você dados, informação, né, projetos, né, textos, quer dizer, imagens, áudios, né, qualquer elemento que possa ser digitalizável, né, é passível de ser constituído em um arquivo e transferido, né? Um outro elemento que é próprio desse período da internet, mas que se mantém, né, que a gente utiliza muito, é o próprio correio eletrônico, o e-mail, né? O e-mail como mecanismo de comunicação. É claro que o e-mail, essas evoluções não estavam colocadas na década de 90, mas o e-mail era um mecanismo de comunicação assincrônica, ou seja, você manda o e-mail, a pessoa lê e responde, né? Substitui o correio tradicional. Hoje você pode se comunicar com as pessoas de maneira online, né? Tanto pelo WhatsApp quanto pelos diferentes aplicativos, né? Pelos diferentes que existem, né? A gente usa o Zoom, usa o Google Meet, né? Usa o Hangout, usa o Messenger, né? Então hoje a gente tem tantas ferramentas que permitem vamos dizer assim, essa comunicação, que o correio eletrônico talvez a mais tradicional, né? Quando era a época que ele escreveu o livro, o meio mais eficiente de comunicação. Também que caracteriza, né, o ciberespaço, as chamadas conferências eletrônicas, né? Então, que é a possibilidade aqui de você né, e aqui tem a ver com um conceito que eu vou trabalhar depois, que é muito caro ao autor, que é a inteligência coletiva. Então, as conferências eletrônicas é que permitem que grupos de pessoas com interesses comuns, com trajetórias diferentes, em territórios diferentes, locais diferentes, que podem, então, de forma de conferências eletrônicas, se encontrar, socializar, criar canais de discussão, de diálogo, de troca, que isso potencializa, né, a construção coletiva, né, por isso inteligência coletiva, construção do conhecimento, né. Um outro elemento que o autor destaca, né, que é muito comum nas organizações, sejam elas educacionais ou não, que são softwares de aprendizagem que ele qualifica como aprendizagem coletiva, né. Ou seja, são os meios que
as organizações podem utilizar, sejam elas educacionais ou não, para tanto para o trabalho quanto para a educação, né, que impliquem num processo de aprendizagem coletiva. Né? Quando ele diz quando um determinado grupo se utiliza um determinado software para se comunicar na tentativa de solucionar um problema, né, que é a partir seja dentro de uma empresa como um componente, uma rotina de trabalho deles, eles passam a produzir conhecimento a partir do uso desse sistema. Né. Um outro elemento que o autor destaca da questão do ciberespaço é a própria possibilidade, né, que nós temos hoje de navegação em rede, né, que é aquele processo nosso de pesquisa, né, onde nós, a partir de determinada demanda, a gente faz o mapeamento, né, faz o levantamento das informações disponíveis, e a gente tem o Wikipédia, a gente tem o Google, né, a gente tem vários elementos de busca que nos permitem, então, navegar na rede. Mas essa busca não é só para pesquisa, né? Essa busca, tanto ela pode ser com interesse de consumidor, como consumidor, interesse mercantil, né? Que é parte hoje da nossa vida, né? Principalmente nessa pandemia, né? A gente vê aí como esse trânsito em rede aumentou, né? Inclusive o fluxo de mercadorias, né? Negócios. Então isso é uma realidade que é criada a partir da configuração do ciberespaço, né? Ou seja, que a internet, né, essa interconexão não é só de pessoas, né, de coisas, de ideias, de valores, de mercadoria, de dinheiro, né? Bem, quando o autor começa a pensar a ideia de cibercultura, é claro que nós podemos pensar assim: cibercultura são todas as práticas e valores que são, vamos dizer assim, socializados, delineados a partir do ciberespaço. Essa é uma ideia. Né? Então, assim, a nossa cultura, a nossa subjetividade, nosso modo de pensar e organizar nosso cotidiano, que é influenciado, o que é resultado da nossa inserção no universo das redes digitais, né, é uma cultura que poderia ser chamada de cibercultura, né, embora nem todos pensem assim. Né. Mas ele vai dizer que um dos elementos que caracteriza a cibercultura é uma ideia de totalidade sem universal, ou seja, a cibercultura, o ciberespaço, quer dizer, permite uma cultura sem totalidade, ou seja, onde todas as linguagens, as narrativas, visões de mundo, né, as identidades são passíveis de ser representadas, de serem acessadas. Né. Então, vamos dizer assim, há um efeito democrático no processo, porque é diferente, por exemplo, a gente pensar um currículo escolar, né, ou uma mídia qualquer, a televisão. Né? Então a televisão veicula programas, materiais que lhes interessam, né, com uma determinada perspectiva de mundo. Né? A escola, vamos dizer assim, ela padroniza um currículo, um conjunto de conteúdos, de valores que ela veicula a partir de um determinado, vamos dizer assim, consenso ou de uma hegemonia científico-cultural. A internet não, né? A internet é um território, vamos dizer assim, sem dono, né? Onde é passível que todas as perspectivas sejam acolhidas. Né? É muito interessante isso, por exemplo, na questão dos blogs, né? ou dos canais alternativos no campo da comunicação. Né? Então, a gente vê isso muito claro quando a gente vai num blog ou num canal de comunicação alternativo e quando a gente vai num canal, num veículo, né, chapa branca de comunicação ou que está sob controle de uma grande organização como a Globo, né, ou a Folha de São Paulo. Né. Então a rede, ela permite a integração de diferentes narrativas. Né. E ele também concebe a cybercultura como um movimento social, ou seja, a ideia de que é um movimento que foi construído a partir de determinadas pessoas, segmentos de pessoas que se movimentaram, né, desde a década de 70, 80, 90, para criar, né, essa possibilidade. Então não é algo, vamos dizer assim,
produto da técnica, né? Não é simplesmente a técnica que cria, mas é o movimento social, né? Então a gente vai pensar aqui, por exemplo, Vale do Silício, né? Movimento da juventude, daqueles, né, pesquisadores, daqueles inventores, daqueles estudantes que potencializaram a internet, né? Que contribuíram para a criação dos computadores pessoais. Então todo esse movimento, né, vamos dizer assim, vai configurar uma cultura e tem como origem esse movimento que ele qualifica de movimento social. Então ele vai também dizer o seguinte, que a silvicultura teria um programa, né? E que elemento que constitui esse programa? São três elementos que ele delineia que constituem o programa da silvicultura. Um é a mudança do paradigma da comunicação tradicional, né, do emissor-receptor, por exemplo, nos veículos tradicionais de comunicação, para um modelo de comunicação todos, ou seja, a interconexão, né, que é esse elemento do programa da silvicultura, permite uma comunicação de todos com todos. De uma maneira, todos estão, né, interconectados. Não há mais apenas aquele emissor, né, um gigante emissor e um conjunto de pessoas que assimilam, né, que recebem informação. Hoje você estabelece, né, a troca, né, você recebe quanto você dialoga, quanto você, né, informa. Então é um processo onde não há um centro, né? Existe essa possibilidade na perspectiva dele desse modelo tradicional. Embora existem várias formas de comunicação, a interconexão é essa possibilidade nova, né, de fazer comunicação de todos com todos, né? Um outro elemento que o autor destaca, que a gente poderia dizer que as redes sociais estão aí para nos, vamos dizer assim, de testemunhas, são as comunidades virtuais. Então é claro que na década de 90 a gente está falando ainda de um modelo muito simples, né, que são aquelas comunidades virtuais de interesse, né, onde as pessoas se agrupavam por interesse, e essas comunidades possibilitavam, né, troca, socialização, né, criação de regras, de conduta, né, de mediação, de publicação. Então hoje essas comunidades virtuais elas se ampliaram, né, porque existem várias comunidades dentro de comunidades, né? Mas assim, uma comunidade ampla, né, assim, a comunidade do Facebook, é claro que ela não existe, né, mas as comunidades elas vão as pessoas vão se agrupando, né, até os algoritmos facilitam isso hoje, né, porque eles filtram, né, a sua informação, o seu gosto, o seu interesse, né, aquilo que você curte, e vai apenas te trazendo aquilo que ele imagina que te interessa e aproximando você daquelas pessoas que mais ou menos têm o mesmo interesse que você e tal. Então essas comunidades, se antes elas se formavam por interesse, né, hoje, por protagonismo das pessoas, hoje elas são formadas pelo próprio sistema, né, e pelos algoritmos, que vão fazendo esse tipo de, vamos dizer assim, guetização, né, ou tribalização. Mas isso é muito comum desse universo da cibercultura, né, que é essa guetização, a gente poderia falar, embora esse termo ele não utiliza, né, mas é que é a formação dessas comunidades virtuais de interesse, né. Então isso é tanto para o bem quanto para o mal, né, ou seja, a tecnologia ela não é nem má nem ruim, né? A questão é o uso que se faz, né? Por exemplo, o uso político que foi feito, né, tanto na eleição dos Estados Unidos para a eleição do Trump, quanto no Brasil para a eleição do Bolsonaro, né, das fake news, né? Então, quer dizer, a possibilidade que você tem de utilizar, né, as redes de comunicação, né, e as próprias comunidades, como, por exemplo, a gente pode dizer que um grupo de WhatsApp é uma comunidade, para você fomentar, né, vamos dizer assim, a publicação tem autores que falam assim de versões alternativas, né, de fatos alternativos, né, o que configura o que a gente chama da pós-verdade, né, ou negacionismo, né. Bem, e um outro elemento que o autor vai trazer, então nós temos três, né, a interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva.
que é um conceito que aí tem tudo a ver com a questão da educação, que é muito caro ao autor, que é porque ele vai dizer assim, que a inteligência coletiva sempre existiu, né? Mas hoje as tecnologias da informação, elas potencializam essa inteligência coletiva, porque elas permitem que tanto mapear, né, vamos dizer, as competências e habilidades das pessoas, né, numa determinada organização, numa determinada instituição ou num determinado território, e potencializar a socialização e a troca entre essas pessoas e, portanto, a produção de conhecimento, né? Então, por exemplo, o potencial que tem, né, essa coletividade a partir de um determinado problema, de coletivamente, reunindo as competências e habilidades do grupo, resolver esse problema, né? Então isso é comum, por exemplo, nas organizações, né, de pesquisa, né, nos fóruns, né, nas equipes de pesquisa, nas universidades, quer dizer, nas empresas, né? Então a possibilidade que você tem, por conta das ferramentas tecnológicas que nós dispomos hoje, tanto da capacidade de armazenagem de dados, quanto da possibilidade de processamento desses dados e da possibilidade da gente mapear essas inteligências individuais que permeiam a organização ou o território para, né, que essas inteligências colaborem vamos dizer assim, na produção de soluções ou na produção de conhecimento. Então é isso, né? A gente são dois elementos que configuram, então, vamos dizer assim, o cerne do pensamento do Pierre Levy, que é o ciberespaço e a cibercultura. No próximo vídeo nós vamos trabalhar isso com relação à questão da educação.